Fala moçada, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Correia, professor de Física aqui do Colégio Objetivo de Araguari. Então moçada, preparado para o vestibular da UF nesse final de semana agora? Preparado? Vamos fazer uma revisãozinha de eletricidade bem bacana? Então, a primeira coisa que você deve lembrar para essa prova que acontece nesse final de semana é sobre a associação de resistores. Tu não pode esquecer que os resistores podem ser associados em série ou em paralelo, beleza? Não pode esquecer disso não, hein? A associação em série, corrente elétrica é a mesma e a DDP se divide, diferença de potencial, tá ok? E a associação em paralelo, corrente elétrica se divide e DDP é exatamente a mesma. Fórmula de cálculo. Lembre-se que na associação em série eu somo R1 mais R2 mais R3 mais Rn, todos os resistores que eu tiver. A associação em paralelo, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Ou, no caso de dois resistores, o produto pela soma R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá ok? Felipe, se eu tiver vários resistores iguais em paralelo, aí é o valor da resistência dividido pela quantidade, tá ok? Beleza? Pode ter certeza que vai ter um circuito de associação, tá bom? Beleza? Outra característica interessante para essa prova da UF, vocês podem lembrar de eletrodinâmica, é sobre geradores e receptores. Gerador transforma energia não elétrica em energia elétrica, lembrou? Equaçãozinha, U igual a epsilon menos R vezes I, onde epsilon é a força eletromotriz, dada em volts, e R é a resistência interna. Lembra do gráfico desse gerador? Funçãozinha de primeiro grau decrescente, ok? É interessante lembrar disso. Receptores, ele transforma energia elétrica em energia não elétrica. Equação, epsilon' menos R' vezes I. Isso tudo é igual a 1, tá ok? Epsilon' é a força contra a eletromotriz, é contrário ao gerador, tá ok? E R' é a resistência interna do nosso receptor, tá ok? Lembra que num circuito, o gerador é quando a corrente vai do menos para o mais, tá ok? E o receptor é quando vai do mais para o menos, tá ok? Lembra disso, vale a pena. E o gráfico da equação de um receptor é uma função de primeiro grau crescente, ok? Dá uma olhadinha nisso. Bom, pessoal, também é legal você dar uma olhadinha nas leis de Kirchhoff, se você sabe associação de geradores e receptores, né? Primeira lei, qual que é? Lei dos nós. A corrente que chega em um nó é igual à corrente que sai. Segunda lei, o somatório de todos os potencial, da diferença de potencial elétrico em cada elemento do circuito é igual a zero, né? Lei das malhas. Dá uma olhadinha nisso também, tá bom? Dentro de eletricidade, nós podemos lembrar algo bastante interessante, que são as potências elétricas de equipamento. Dá uma olhadinha como é que calcula a potência, a energia pelo tempo e suas outras equações derivadas de P igual a ΔS sobre ΔT. Pensando um pouquinho em magnetismo e eletromagnetismo, lembre-se das características de um ímã. Um ímã tem polo norte e polo sul. Muita gente se engana, achar que o ímã tem carga positiva e carga negativa. Não, o ímã tem polo norte e polo sul. Segunda característica dos ímãs, atratividade e repulsibilidade. Polos de mesmo nome se repelem, polos de nomes opostos, norte e sul, sul e norte, se atraem, ok? E terceira e última propriedade é aquela mais interessante de todas. Um ímã partido ao meio, 2 novos ímãs. 2 novos ímãs partido ao meio, 4 novos ímãs. 4 novos ímãs partido ao meio, 8 novos ímãs. 8 novos ímãs partido ao meio, 16 novos ímãs. E assim por diante. Ou seja, a terceira característica dos ímãs é a inseparabilidade magnética, meu querido. Preste bem atenção nisso, ok? Bom, segunda coisa que você tem que lembrar é a questão do campo magnético terrestre, tá ok? Nós temos o polo norte geográfico em cima, o polo sul geográfico embaixo, certo? Com uma declinação, nós temos o polo sul magnético em cima e o polo norte magnético embaixo. Lembre-se que as linhas de campo magnético saem do polo norte e entram no polo sul, fazendo com que a Terra forme um grande ímã. Ela se comporta como um grande ímã. Essas linhas de campo ao redor da Terra, que saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético, elas formam uma região chamada de magnetosfera. Qual que é a função dessa região? Proteger a Terra contra a radiação eletromagnética, aquela radiação que faz mal, certo? Bom, Felipe, mas entra um pouco de radiação nos polos, não entra? Entra sim, e aonde entra forma as auroras boreais lá no polo norte geográfico, no polo sul magnético, e auroras austrais no polo sul geográfico, consequente polo norte magnético, ok? Dá uma olhadinha também em campo magnético oriundo por correntes elétricas, dá uma olhada em fio retilíneo, dá uma olhada em espira circular,
dá uma olhada em bobina chata e em solenoide e suas equações, tá ok? Lembre-se da força magnética. Força magnética, regra da mão esquerda. Aonde eu tenho? Polegar. Sendo que, quem que é o polegar? Força magnética, né? Quem que é o indicador? Campo magnético. E quem que é o dedo médio? Velocidade. Para nunca mais esquecer, faça bom vestibular. Faça F, força. B, bom, campo magnético. Vestibular, velocidade, tá ok? E nós temos também, lá no campo magnético oriundo de correntes elétricas, a regra da mão direita. Pega a mão direita, joinha, hein? Polegar, corrente elétrica. Outros dedos, campo magnético, ok? Beleza? Dá uma olhadinha nisso, perfeito? E para finalizar com chave de ouro, nossa revisãozinha de eletricidade, vamos dar uma revisão dupla em eletrostática. Lembre-se, em eletrostática, os processos de eletrização: atrito, contato, indução. Lembra disso, hein? Lembra também da lei de Coulomb, força elétrica, né? Força K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D quadrado. Quanto maior o produto do módulo das cargas, maior a força. E quanto maior a distância que separa as duas cargas, menor a força. Ok? Beleza? Lembre-se de campo elétrico. Campo elétrico é definido como uma região de perturbação elétrica no meio. Eu tenho a carga fonte, que gerou o campo elétrico, e eu tenho a carga de prova, aquela carga que vai provar, vai verificar, vai testar se naquela região tem um campo elétrico, ok? Beleza? Lembre-se a diferença entre potencial elétrico e energia potencial elétrica. Ambas são grandezas escalares, enquanto que força elétrica e campo elétrico são grandezas vetoriais. Belezinha? Beleza? E principalmente, não se esqueça de revisar capacitores. É um dispositivo que armazena energia elétrica, tá ok? Capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial. Lembre-se também das três fórmulas, das três maneiras de se calcular a energia potencial de um capacitor, tá ok? Lembra também sobre as associações de capacitores em série e em paralelo, que são formas de cálculo opostas dos resistores, ok? Galerinha, muita tranquilidade, muita paz nessa prova, tá ok? Você está preparado? Um abraço do professor Felipe, tchau, tchau, até mais!